Olá, pessoal! Chegamos em 2023 e continuando nossos estudos, sobre revelações do santuário. E hoje a gente vai falar sobre dentro da arca, Lembrando que já tem vídeo no canal falando sobre o simbolismo, do santuário. Então, cada parte do santuário levava a Jesus, desde a porta até o lugar santíssimo, Tem várias referências sobre Jesus. E hoje a gente vai falar especificamente sobre dentro da arca. Então, a partir deste estudo, estão apresentadas as verdades demonstradas através dos objetos do santuário, começando pelo lugar santíssimo, o lugar mais sagrado do tabernáculo. Ali foi colocada a principal maravilha do santuário, a Arca da Aliança, um visível elo de ligação entre o céu e a terra. Dentro da arca foi depositado o objeto mais precioso confiado aos mortais, as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos, pois foram escritas pelo próprio dedo de Deus e passados através do povo de Israel à humanidade. A lei dentro da arca é o propiciatório e o propiciatório sobre ela representavam a justiça e a misericórdia unidas na reconciliação do homem com Deus, Justiça, que é o próprio Jesus, que ele nos justifica, e misericórdia, porque Deus, ele tem prazer em demonstrar a misericórdia dele, porque Deus é amor. Bora lá, continuando em Apocalipse, o capítulo 11, o verso 19. Vou deixar na descrição todos os versos, como sempre. O que foi visto por João no céu. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Então, sim, existe um santuário no céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Então, em Êxodo 25, verso 8 e 40, o santuário terrestre fora feito segundo o modelo exato do santuário celestial revelado a Moisés no Monte Sinai. Então, o santuário celestial existe, Existe um santuário. E o santuário terrestre era uma réplica, Bem, tipo maquete do que é o santuário celestial. Porque no céu é muito mais grandioso, do que a gente tinha aqui na terra. E continuando, Êxodo 25, verso 21, Deuteronômio 10, o verso 4 e 5, o que estava dentro da Arca da Aliança, Então, você vai ver nesses dois livros que a lei é escrita por Deus com o seu próprio dedo. Então, lá você vai ver escrito lá que foi o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos. Não foi Moisés, até porque não teria como Moisés escrever numa pedra, Porque não tem como. E mesmo assim, foi Deus que escreveu e ponto, E Deus escolheu depositar sua lei no local mais solene do santuário, o lugar santíssimo, dentro da arca da aliança, sob as asas dos querubins, no lugar chamado de propiciatório, onde se manifestava o brilho da glória de Deus, Que lá era chamado de Shekinah. Então, esse brilho, que aparecia em cima do propiciatório é a glória de Deus. Então, no céu existe um igual, certo? Então, Deus se senta sobre o propiciatório da Arca da Aliança.
Então, a arca, no caso, a arca é o trono de Deus, contidos os 10 mandamentos de Deus, né? E com os 2 querubins da guarda ao lado de Deus. Então, era uma representação de Deus, né? Só que sem a gente ver, tipo, ver, mas sem ver. Porque a gente não tem como ver Deus no estado que ele é soberano. Então, a gente viu só a glória dele, então só a luz. E mesmo assim, o pessoal lá que trabalhava, os levitas, né? Eles, para poder ver a glória de Deus, né, no lugar santíssimo, eles tinham que fazer um ritual de purificação, senão eles eram seriam fulminados, né? Eles queimariam na presença de Deus se não estivessem purificados para estar ali e ver a Shekinah de Deus. E, continuando, Êxodo 31, verso 18, Deuteronômios 4, verso 12 e 13, por quem foram escritos os 10 mandamentos? Aí você vai ver que Deus, né, escreveu com seu próprio dedo. A palavra de Deus foi escrita por homens, mas inspirados por Deus, né, que é o Espírito Santo. Tá lá em 2 Pedro 1, verso 21. No entanto, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. O fato de Deus ter escrito evidencia a santidade da sua lei. Romanos 7, verso 2. Continuando em Êxodo ainda, Êxodo 20, o verso 3 até o 17, e 1 João 3, o verso 4. E o que diz a lei de Deus? Não ter outros deuses, não fazer imagens, não tomar seu nome em vão, lembrar do dia do sábado para o santificar, honrar o teu pai e a tua mãe, não mate, não adultere. Peraí. Não adultere, não roube, não dizer falso testemunho, né, que é a mentira, não cobice, o pecado é a transgressão da lei. Isso aqui é um resuminho desses 2 livros, né, falando sobre o verso que eu disse. Então, no caso, o de João, né, 1 João tá falando que é a transgressão da lei. Então, quando você não guarda a lei, você está transgredindo a lei, então você está pecando. Não guardar o sábado é pecado? É pecado. Porque tá na lei de Deus. Do mesmo jeito que roubar é pecado, matar é pecado, adulterar é pecado, não honrar pai e mãe é pecado, não guardar o sábado é pecado, não amar a Deus sobre todas as coisas é pecado. Você fazer imagem e adorar é pecado também. Mesmo se você não fazer, mas se você comprar e começar a adorar uma imagem, é pecado, né? Então, todas essas coisas que está escrito nos 10 mandamentos é para que você não peque. Ele está mostrando que é pecado. Então, se você faz, você já tem consciência do que é pecado e o que não é pecado, né? E lá tá bem escrito, bem bonitinho, bem legível e fácil de entender, né? E muitas vezes a gente até resume, né? Para que fique mais enxuto, para a pessoa guardar mais fácil. Tem até música, né? Do Daniel Littke que nos ensina, né, a memorizar os 10 mandamentos, né? Que é Êxodo 20. E bora lá. Jesus apresentou o resumo da lei em Mateus 22, do verso 36 até o 40. Já
já existente no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 6, o verso 5, Levíticos 19, o verso 8, da seguinte maneira: amar a Deus, do primeiro ao quarto mandamento, e amar ao próximo, do quinto ao 10º mandamento. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Romanos 3 e o verso 31, né? E o resumão desses 2 é uma palavrinha: amar. Então, toda a lei de Deus se resume em amar. Por isso que quem não ama está pecando contra Deus e contra o seu próximo. Por quê? Quem ama não vai matar, não vai roubar, não vai fazer essas coisas, né? Agora, quem ama vai guardar a lei de Deus. Por quê? Sabe o que é amor e sabe o que está na lei. E a lei diz pra gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, se a pessoa não consegue amar a Deus, em primeiro lugar, ela não vai ter amor o suficiente, né? Não vai ter amor nela para que ela se ame e possa amar a outra pessoa, né? Amar o seu próximo. Então, se você não consegue amar, você tem que pedir a Deus para que Ele dê do amor dele, que Ele dá em abundância, para que você possa amar primeiro, para depois amar o próximo. Que só existe amor em Deus. Não existe amor em outro lugar. Tiago 2, o verso 10 até o 12. Porque não podemos observar um mandamento e rejeitar outro. Por quê? Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Por quê? Lembra que, resumindo, a lei é amar. Se você não ama, você já quebrou toda a lei. Tipo, se você, mentiu, né? Você já quebrou toda a lei, porque quem mente não ama a Deus e também não ama o seu próximo. E também não se ama, né? E se você adultera, você não ama a Deus, né? Porque adulterar justamente você tá fazendo mal ao Filho de Deus, que é o seu próximo, que você também é filho de Deus, então você também não se ama, por isso você está adulterando com outra pessoa, porque você não ama nada e nem ninguém, né? Então, por isso é tão importante, né, a gente guardar a lei de Deus. Mas isso não é dom que a gente tem em si mesmo. A gente precisa pedir para Deus, para que Deus haja em nós, para que Ele derrame o seu amor em nós, através do Espírito Santo, para que a gente possa amar a Ele tanto a ponto de guardar a sua lei e também se amar e amar o próximo. Entende? Então, por isso que quem não guarda um já quebrou todos. Porque a lei é amar. Se você não ama, você já quebrou toda a lei, né? E Romanos 3, o verso 31 e Mateus 5, o verso 17. A fé em Cristo substitui a observância dos 10 mandamentos? Anulamos, pois, a lei pela fé? Claro que não, né? Antes confirmamos a lei, né? Foi o que Jesus fez. Ele veio para confirmar a lei. Que lei? A lei de Deus, não a dos homens. Tem muita gente que fala que a lei é dos judeus, mas na verdade isso no judeu nem existia na época de Adão e Eva. Na época de Adão e Eva já tinha lei, né? Tanto que se não existisse a lei, Adão e Eva não seriam culpados de pecar, né? Porque não existe lei, então você não pode culpar alguém se não tem lei para você julgar errado ou certo, né? E que mais? Isso daí também tá em
Tipo, depois de Adão e Eva também já tinha a lei, mas não estava escrita, porque a memória deles eram extremamente excelente, né? Eles não esqueciam. Então eles decoravam a geração inteira deles, desde Adão até, sei lá, a época de Noé, eles tinham tudo de cabeça, eles não precisavam anotar. Aí depois que foi se degradando por conta do pecado, que Deus, né, levantou homens inspirados, profetas, para escrever a Bíblia, e assim a gente ter hoje a nossa história. A salvação está disponível a todos, unicamente pela graça de Jesus. Efésios 2, o verso 8 até o 10. Embora não sejamos salvos pela lei, né? Que fique claro, a gente não é salvo por guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos, a gente não é salvo por isso. A lei nos mostra onde a gente está errando, mas ela não nos salva. O resultado da graça é capacitar o crente a viver em conformidade com a lei de Deus. Hebreus 5, verso 9, a melhor maneira de expressar nosso amor por Cristo é seguir os 10 mandamentos, João 14, 15, né? Que é onde ele diz, se vocês me amam, então guarda os meus mandamentos, né? Essa é a prova de amor que Jesus pede a cada um que se diz ser cristão, ou crente, ou evangélico, sei lá como você considera. Então, se você, né, ama Jesus, a única prova de amor que ele pede é que você guarde os mandamentos dele, que é Êxodo 20, certo? E Apocalipse 14, o verso 7 até o 12, que chamado faz Deus ao seu povo no tempo do fim. Se você não sabe, a gente está vivendo no tempo do fim, né? Então, o chamado para esse tempo que nós estamos vivendo é temer a Deus e dar-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Então, em Eclesiastes 12, o verso 13 até o 14, uma das características do povo de Deus no tempo do fim é a observância de sua lei. O temor do Senhor envolve a lealdade aos seus mandamentos. Tanto que lá em Apocalipse 14, verso 12, é escrito, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Entendeu? E está em Apocalipse, tá, gente? Que eu acabei de falar. Que, né, muitas pessoas falam que a lei não precisa mais guardar, porque Jesus cumpriu tudo. Só que o que Jesus cumpriu foi a lei cerimonial, que é a lei de oferecer sacrifício. Então, essa lei foi cumprida na cruz. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, né? Então, muitas pessoas confundem, né, a lei moral, que são os 10 mandamentos, com a lei cerimonial, que foi cumprida na cruz por Jesus. Por isso que quando ele morre, o véu do santuário terrestre se rasga de cima até embaixo, né? Que os anjos foi quem rasgou de cima a baixo, né? Para simbolizar que estava encerrada aquela lei cerimonial, porque Jesus tinha morrido e cumprido na cruz como sendo o próprio Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E última perguntinha, João 14, verso 15, Mateus 19, verso 17. O que Jesus espera de mim hoje, né? De mim, de você? Obediência a seus mandamentos como povo do meu amor, né? Jesus falando, é claro. Então, ele espera de mim e de você obediência como
né, obediência aos seus mandamentos como prova, né, do amor que eu sinto e do amor que você sente a Deus. Confiar na graça de Cristo e buscar o seu próprio, e buscar seu poder para obedecer à lei de Deus. Então, em nós mesmos, nós não conseguimos obedecer, né, a lei de Deus pela nossa própria força, nosso próprio querer, porque em nós não tem nada disso. Então, a gente tem que pedir a Deus para que Deus, né, nos habilite ou capacite, né, para obedecer, porque a gente, por conta do pecado, a gente é rebelde. A gente é desobediente na cara dura, né? Pode ver por qualquer criança aí. Você fala, um segundo depois já tá lá aprontando. Então, isso é por conta do pecado. Então, a nossa natureza pecaminosa nos leva a pecar, né? Então, por isso que devemos pedir a Deus obediência para obedecer a Ele, no caso, obedecer à própria vontade dEle e cumprir os seus 10 mandamentos. Então, não somos salvos devido à nossa obediência, né? Mas porque fomos salvos é que obedecemos, né? Igual, tipo, um negócio de trânsito. A pessoa que dirige, se não cumpre a regra de trânsito, ela vai ser presa. Mas a pessoa que cumpre a regra de trânsito, ela está livre para dirigir aonde ela quiser ir. Se ela quiser para o interior dirigindo, ela vai. Se quiser para o litoral, vai. Se quiser ficar na cidade, sei lá, para onde quiser ir, vai. Mas a pessoa que quebra a regra do trânsito é presa, não vai para lugar nenhum, a não ser a cadeia. Então, é isso que está dizendo. Primeiro, Deus salva e depois pede obediência. Essa é a dinâmica divina para pedir obediência. Êxodo 21. Então, Deus, ele não vai pedir para você algo que ele não te deu, né? Então, se ele tá falando para você amar ele sobre todas as coisas, é porque ele já te deu a capacidade de amar. Mas, né, você precisa fazer a sua parte e pedir para ele, né, que mantenha isso que ele já te deu. A prova do amor é a obediência. Então, quem ama, obedece, porque Jesus, ele veio para nos mostrar a lei da maneira correta. Então, ele cumpriu toda a lei sem pecar nem sequer um segundo. Porque se ele tivesse pecado, Deus não aceitaria o sacrifício dele como Cordeiro de Deus. Ao obedecer os 10 mandamentos, somos poupados de muitas dores, sofrimentos e problemas desta vida, né? E é verdade. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Espero que vocês, né, estejam quentinhos, porque aqui tá um frio onde eu tô. E Deus abençoe vocês e até a próxima.